Manobrou bem ou mais ou menos ele? Bem, bem. Foi bem. Hoje eu pego uma segunda opinião de um médico especialista ortopedista. Dr. Zé Carlos, Dr. Paulo Musi já deu o veredito para mim, cirurgia. Aí o próprio Dr. Zé Carlos recomendou um segundo especialista para fazer um exame de ultrassom, e aí eu aproveito e pego o feedback deles. Chegando lá a gente conversa. Eu tenho um questionamento para fazer para o médico e um pensamento. Vocês vão entender. Bom dia, doutor. Bom dia, tudo bem? Obrigado. Tudo bom, imagina. Por receber. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? Doutor, o Dr. Zé Carlos recomendou que viesse uma consulta contigo. Eu não sei se você está sabendo do meu caso. Você recebeu já a ressonância? O Zé Carlos já me falou bastante. Já estou com a ressonância na mão, já olhei bem, até quero te mostrar um pouco a ressonância. Eu quero entender um pouco melhor como é que você vem sentindo isso. Doutor, é o seguinte. Em 2016, eu fui atleta de fisiculturismo dos meus 19 até os meus 24 anos de idade. Perfeito. 19 aos 24. Aí, aos 24 anos de idade, naquela época o fisiculturismo dava dinheiro, eu continuei investindo na minha carreira como profissional da área química. Eu sou químico também. E aí eu abandonei o cenário competitivo e mantive só estilo de vida. Então, continuei treinando, continuei fazendo dieta, continuei mantendo meu estilo de vida, mas sem competir. Com 40 anos de idade, eu resolvi me dar de presente de aniversário, retornar para uma competição de fisiculturismo. Isso com 2016. Perfeito. Voltei a competir e da primeira competição em 2016 eu não parei mais. Então eu competi em 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Em 2016 eu voltei a competir. Em 2017 eu comprei um simulador de escada. Coloquei na minha sala. E aí, cara, eu viciei naquilo, doutor. Todo dia, 1 hora de simulador de escada por dia. Em 2018 eu comecei a sentir muita dor no joelho. Final de 2017 para começo de 2018. E você diria que sempre aqui na parte de cima? Sempre aqui, doutor. Sempre aqui, ó. Nessa região aqui, ó. Comecei a sentir muita dor. E aí fui para os tratamentos de fisioterapia. Comecei a fazer ultrassom. Comprei um equipamento de ultrassom. Comecei a fazer ultrassom. Fazia laser para reduzir a dor. Fazia onda de choque. E melhorava a dor. Passei por um primeiro ortopedista, fiz uma ressonância e ele diagnosticou uma tendinopatia com condromalácia patelar nos 2 joelhos, certo? Os 2 doíam, mas esse doía muito mais. Condromalácia, não tinha muito o que fazer, fiz algumas infiltrações com ácido hialurônico, comecei a suplementar com condroitina, glucosamina e colágeno não desnaturado do tipo 2, aquele UC2, e continuei tocando. Só que a cada preparação do fisiculturismo, eu não sei se você acompanha de perto o fisiculturismo, doutor, mas é um processo muito agressivo para o físico. Porque eu tenho que chegar com o máximo de massa muscular possível, com o mínimo de percentual de gordura. E nós realizamos uma série de manipulações dentro do nosso corpo para reduzir esse percentual de gordura. Então você desidrata, você perde muita gordura corporal. E eu percebi que essa gordura corporal, a cada vez que eu perdia, a cada nova competição, desgastava ainda mais o meu joelho. Talvez pela redução do líquido responsável pela lubrificação das articulações, ou talvez pela redução extrema de estradiol do corpo, que faz parte também do processo de preparação do fisiculturismo, mas eu percebi que foi desgastando. E aí, em 2022, eu resolvi fazer uma consulta do Dr. Zé Carlos. Eu sou muito amigo do Paulo Musi, o Musi chegou para mim e falou assim: Renato, marca com o Zé. Essa dor sua vem se prolongando e você precisa cuidar. E em 2022, em abril de 2022, agora, um ano, eu fiz uma segunda ressonância. Nessa ressonância, apresentou aproximadamente 30% de rompimento parcial do tendão quadricipital. Dr. Zé Carlos fez um PRP. Porque eu estava numa preparação para o Mister Olímpia, uma competição muito importante, e como ia ter cobertura de televisão, e a televisão ela só faria a cobertura se eu tivesse presente no campeonato. Pela minha audiência, pela popularidade, eu tinha que estar presente no campeonato, eu não quis abandonar. Foi uma preparação muito dura para mim, doutor. Teve momentos de eu achar que eu ia desistir.
E cada vez que eu treinava, eu acho que talvez pelo meu baixo percentual de gordura e pela desidratação, a dor era terrível. Era muito difícil. Mas eu resisti, competi, fui muito bem na competição, deu tudo certo, fiquei muito feliz. Retornei com o meu físico. Então reidratei, tive um percentual de gordura mais controlado, as dores diminuíram um pouco. Passei por 2 cirurgias, fiz uma cirurgia no nariz, uma cirurgia no tendão da cabeça longa do bíceps que eu rompi assim de coisa besta, assim, ou seja, ele já estava doente. Terminei a recuperação, retornei aos treinos, mais forte. E o joelho incomodando. Aí eu tinha uma consulta de retorno com o Dr. Zé Carlos pro bíceps. Falei, doutor, o meu joelho está incomodando demais. Ele falou, Renato, faz 1 ano que nós não fazemos uma ressonância, vamos fazer uma nova ressonância para ver. Quando ele realizou essa nova ressonância, ele me chamou e falou, Renato, vem cá. O rompimento avançou e muito. E aí ele apresentou e chegamos aqui na situação. Qual o percentual, assim, não dá para falar exato, mas qual o percentual de rompimento que eu tenho, doutor? Acima de 50%? Um pouco mais que a metade. Mais da metade, né? Deixa eu entender agora algumas coisas a mais. Você já teve outro tipo de lesão no joelho ou sempre que te doeu foi a frente? Nunca. Torce, trauma? Nunca tive torce, trauma, nada. No início doíam os 2, no final de 2017. Depois, esse começou a reduzir a dor e esse começou a intensificar cada vez mais. Foi quando eu descobri que esse tinha uma tendinopatia. Agora, o ortopedista falou que eu tinha uma tendinopatia, o anterior ao Dr. Zé Carlos. Agora, ele nunca mencionou em rompimento. A primeira vez que um ortopedista diagnosticou um rompimento parcial foi com o Dr. Zé Carlos ano passado. Acho que vai ter progredido. Vou olhar os dois. Deixa eu te entender outra coisa. Quando você rompeu o bíceps, alguma coisa, você estava tomando algum tipo de antibiótico? Nada. A única coisa, quando eu rompi o bíceps, eu estava usando 250 miligramas de testosterona por semana. Só. O principal, porque tem alguns antibióticos que aumentam a lesão tendínea. Né? Certo, não. Agora, ciprofloxacina, às vezes a pessoa tem lá uma infecção urinária, uma sinusite, alguma coisa, alguém passa um antibiótico, tipo uma fluoroquinolona, que é cipro, alguma coisa assim, e pode aumentar o índice de ruptura do tendão. Como você falou em 2 tendões, isso é uma coisa, sempre sai um sinal de alerta, que é até bom quando você faz carga muito intensa, saber disso para não usar ou não fazer uma carga muito intensa se você estiver tomando alguma... Antibiótico reduz a carga. Exato, principalmente esse daqui. Ó. Se você for pegar, existe um risco, o FDA até colocou um aviso. Nossa, tem documento. Que se você tiver algum risco de tendão em ruptura, se você está tomando fluoroquinolona. Então, quando você está no uso de fluoroquinolona, o FDA sugere que a sobrecarga em cima dos tendões seja um pouquinho menor. Né? Isso já Não sei se a FDA sugere isso, é porque já teve muitos casos de rompimento e eles cruzaram essa informação. Deixa eu te passar um pouco como está seu joelho agora. Tá. Isso daqui é uma ressonância magnética vista de lado. É como se eu pegasse um joelho e estivesse olhando assim. Perfeito. Nesse sentido. Tá? Até para te facilitar a vida, eu deixei aqui que eu mostro para o pessoal direto. Numa visão maior, né? Mostrar uma outra coisa que é interessante você entender, que é assim, se a gente olhar uma pessoa de frente, né, aqui é a visão dela de frente. Então, isso daqui, a gente está falando desse músculo, a gente está falando deste tendão aqui. Tá? Aqui é o tendão do quadríceps, olhando alguém de frente para você. Então, E une o vasto lateral, o vasto medial e o vasto reto intermédio e o femoral. reto femoral. O tendão é a parte branca. O tendão é a parte branca, isso Entendi. daqui, ó. Esse pedaço aqui. Então aqui a gente vai ter o vasto medial, aqui a gente vai ter o vasto lateral, aqui o reto femoral, embaixo deles o vasto intermédio. Por isso chama quadríceps. São 4 ventres musculares, 4 ventres musculares num músculo só e termina no tendão quadricipital na patela. Se a gente voltar aqui, deixa eu voltar aqui para te mostrar. Então assim, quando a gente for olhar aqui, é como se eu estivesse vendo o seu joelho. Aqui, se eu tirar a pele, é esse tendão aqui. Tá? Se eu olhar a pessoa de lado, essa inserção do músculo, que vai estar inserido, na patela, que é esse osso maior aqui da frente, que é esse aqui. Ó, tá? E por que eu estou querendo te mostrar o osso? Porque você vai ver na sua ressonância de lado, quando a gente olhar de lado, é como se eu estivesse fazendo um corte assim. Ó. E vendo a patela aqui,
O tendão vai estar aqui vindo desse músculo. Tem um bico de osso aqui também. Vamos voltar para cá. Eu tô com um bico de osso desse? Aí em cima junto, por isso talvez eu quero te examinar num ultrassom para ver o quanto esse bico de osso pode ser relevante para o seu machucado. Porque olha só, aqui a gente está vendo você de lado, tá? Esse aqui é o tendão quadriceps, olhando de lado daquele jeito que a gente olhou. Aqui é a patela, aqui é a condropatia patelar, a condromalácia da patela. Esse é o seu tendão, tá? Se eu vou mudando um pouco, deixa eu colocar aqui um corte lateral junto para ficar mais fácil de entender. Aqui, ó. Isto aqui é olhando de frente e aqui é o pedaço que eu tô bem na metade da patela do meu corte aqui. Se eu vier para cá, eu tô cortando um pouco mais para cá. Se eu vier para cá, eu tô cortando um pouco mais pro lado interno. Então aqui é o lado externo, a gente sabe que é o lado externo, até porque aqui tem a fíbula, que é o osso do lado de fora, e aqui é o lado de fora do seu joelho. Ó, se eu voltar para cá, eu vejo que é o lado de fora. Então voltando para a patela, que é esse osso redondo, eu tenho noção de que pedaço dela eu tô falando. Aí a gente vem aqui e vai voltando aqui, ó. Começou a encostar nela, tudo bem. Aí o tendão aqui, você tem esse, tá vendo essa áreazinha aqui? Isto aqui é como se o osso fosse um pouco mais bicudo. A patela normalmente ela não tem esse bico tão saliente. E olha que interessante, doutor. Até hoje, nenhum ortopedista conseguiu entender por que tamanha dor. Não justifica a minha dor tão grande. Então, mas na verdade o que eu acho é que, dependendo da carga que você faça, esse bico... E é sempre carga, tá na amplitude, viu, doutor? É, na carga, né? Eu tenho uma amplitude absurda. Eu posso agachar até o chão que eu não sinto nada. Agora, eu imprimiu carga... Te dói. Aqui, essa é a sua tendinopatia, essa é a sua lesão tendínea. Aqui, ó. O que a gente precisa entender, e muitas vezes é uma das causas de dar uma tendinopatia maior, é essa saliência óssea aqui, a depender do agachamento que você faz, isso aqui futucar aqui, bater aqui. Como se estivesse cisalhando. Como se estivesse dando um bico. Isso daí é muito mais comum, então imagina aqui, ó, tô dobrando, a patela tinha que ser mais arredondada. Imagina se eu ponho um bico aqui, isso é o joelho visto de lado, põe um bico, a hora que você dobra, esse tendão pegar bem nesse bico. Você vem me contando, eu só, puxa vida, mas é uma dor mais intensa do que de uma tendinopatia crônica. E acho que você já deve ter escutado isso de um monte de gente. Porque eu tenho tendinopatia na esquerda. Então. Essa aqui, doutor, se eu dobro, daqui a pouco eu tenho que soltar. E aí eu tenho que ficar fazendo massagem. Porque é como se esse bico ficasse pegando. Eu tenho que fazer massagem. Ela só não dói com a perna esticada. E isso é um dos motivos que eu vou te examinar agora, mas vendo a imagem, antes de te examinar, a primeira ideia que eu comentei inclusive com o Zé Carlos é reforçar esse tendão para minimizar o risco dele de uma hora para outra estourar e fazer uma ruptura e no mesmo momento fazer isso aqui, ó. Cortar. Só um pedacinho. E não necessariamente trocar o tendão. Não, reforçar. Eu não acho que deve trocar o tendão. Porque o seu tendão eu acho que tem que fazer um reforço, mas eu não acho que tem que tirá-lo inteiro. Porque a grande discussão aqui em cima é se você tem um tendão doente na essência dele, ou seja, se ele foi ficando doente a ponto de ele nunca mais ser possível de se curar, ou se tem algum motivo para ele estar ficando assim. E esse bico pode ser um motivo. Esse bico pode ser um motivo. Então, e a reabilitação? Se eu tiro por inteiro, coloco um novo, versus eu só tiro o bico e faço um reforço, é muito diferente. Doutor, o senhor operou o Rodolfo Pérez. Olha como é que são as coisas. Eu vou explicar para o senhor entender. Exatamente. O doutor Zé Carlos falou para mim, pô, Renato, vamos operar tudo tal. Aí eu saí de lá arrasado, doutor. Sabe por quê? Porque para mim hoje, nos meus 46 anos de idade, a minha prioridade é treinar. Não é ganhar um Mr. Olímpia, não é ser o maior campeão do Brasil. Eu já ganhei quase todos os campeonatos que eu queria. Eu fui campeão paulista brasileiro, eu fui campeão nos Estados Unidos, eu fui campeão overall, eu tenho 10 títulos overall, eu já ganhei um monte de campeonato. Então eu tenho a minha realização profissional como atleta é muito grande. Hoje o que eu quero é manter o meu treino, é realizar e manter meu estilo de vida. Meu papel no fisiculturismo hoje é cuidar de outros atletas para eles representarem a gente no Brasil, pelo mundo. Quando ele falou que tem que operar, eu fiquei arrasado porque eu sei que o pós de uma cirurgia de tendão de joelho é assustador. Legal. Ontem eu terminei meu podcast, o próximo podcast que tinha era de um amigo meu, o Pacholoc. O Pacholoc tinha um podcast junto com o Rodolfo.
Aí o Rodolfo, pô, Renato, faz tempo que eu não te vejo, me abraçou, tal, tudo. Aí ele falou assim, cara, fiquei sabendo do seu tendão, assisti seu vídeo lá, tudo tal. Ele falou, cara, eu operei em junho, agora é em abril. Ele falou, Renato, meu tendão tá longe de estar bom ainda. Eu bambeio ainda no joelho, eu tenho dificuldade, não consigo ter estabilidade no meu treino. Ele falou, Renato, pensa numa cirurgia complicada que eu acho que vai demorar uns 2 anos para eu ter todas as minhas funções de volta, pelo menos como atleta. Aí eu falei assim, nossa senhora. O que eu acho que é importante, já que você tocou nesse assunto da situação dele, eu normalmente não converso muito da situação de outros pacientes e tal. Mas ele conhece, ele falou pra você. Ele teve uma rotura do tendão, estourou, rasgou inteiro e abriu. O processo de formar um tendão novo, cicatrizar esse tendão e ele remodelar, ele demora em torno de 1 ano e meio a 2. Entendi. E aí isso vale para qualquer tipo de tecido. Quando a gente pega E o que é a diferença da rotura da ruptura, doutor? Não é a mesma coisa. A diferença é que o dele rompeu inteiro. Ele estourou. E aí o músculo retraiu. Isso, exatamente. Essa retração muscular também é complicada? Atrapalha muito. Então, assim, é isso que a gente não quer que aconteça com você. Então, assim, se você for pegar hoje qualquer cicatrização de um tecido, ela tem tempos de cicatrizar. Então, rasga, sangra, forma um tecido para cicatrizar e esse tecido remodela. E esse remodelamento é um processo que acontece até mais ou menos 2 anos. Tá? 2 anos. Tá Isso é o tecido remodelado. O que acontece? Quando você tem um tendão... Modelar ele fazer parte do seu corpo de verdade. Ele fica no formato dele. Quando você tem um tendão, vai formar primeiro um hematoma, aí as fibras vão formando uma cicatriz, elas ficam todas desorganizadas, e aí depois ele vai ficar com o formato que ele é normalmente. Porque se a gente não pegar aqui um tendão, o tendão ele tem uma estrutura organizada própria dele. Tá? Ele tem uma, quando ele prende no osso, tudo isso, ele tem uma organização. Essa organização dele histológica, que é o jeito que ele tem que ser, as fibras como são, etc., elas, primeiro, na tendinopatia estão desorganizadas, então ele não está uma corda exatamente como ela tinha que ser. Imagina que o trançado de um cabo de aço tem que ser trançado de um jeito, ele está trançado meio errado. Só que quando ele não forma nesse sentido, ele forma tudo de qualquer jeito. E aí ele, com o tempo, vai ganhando trançado e aumentando a resistência mecânica. Junto a isso, o tempo de ganhar a força muscular. A ideia, e aí quando a gente vê a sua lesão, é tentar minimizar a chance de você cair naquela situação dele. De estourar e aí vir estourado. É como se eu tivesse um cabo de uma corda que ela está esgarçando aqui um pouco. Eu falo, se ela estourar, eu tenho que fazer uma do zero e esperar ela grudar inteira. Vamos fazer um reforço na volta e tirar aquilo que está raspando e aumentando a chance dela estourar. Então, isso no tempo de recuperação muda o quê, doutor? Pela metade, pelo menos. Pelo menos pela metade. Se não for muito mais que a metade. Eu não consigo... Medicina não é perna, não é. Mas, por exemplo, da perna tem que ficar esticada, quanto tempo? Muito menos tempo, algumas semanas. Entendi. Porque, por exemplo, a perna ficar esticada quando você troca um tendão são 6 semanas. 6 a 8. Nossa. Você fica menos que a metade. Nossa. Para muito menos que a metade. Tudo é mais tranquilo. A perda muscular, porque a hora que rasga um músculo e estoura, o corpo faz um mecanismo de atrofia muscular. Então você proteção, né? Você vai perdendo músculo sozinho, queira ou não. Você não pode fazer atividade de contração. Então, a situação é como se ele tivesse voltado para uma pessoa ultra sedentária 2 anos atrás. E agora ele está voltando e querendo chegar só com essa perna no patamar dele, que vai chegar. Porque ficou firme, ficou estável, o tendão está no lugar. Ou seja, tendo em vista a gravidade que é rasgar um tendão, é super complicado. E doutor, e aí eu posso, por exemplo, nesse período fazer eletroestimulação, rompeu, né? Pode, tranquilamente. Porque eletroestimulação reduz a atrofia. Não, e essa é a ideia. Né? Eu tenho equipamento de eletroestimulação. Ótimo. Vamos fazer o seguinte, eu quero te examinar. Vamos. Eu posso te... Deixa eu te examinar um aqui, mas eu quero subir no ultrassom para ver. Eu vou te examinar de uma vez lá. Vamos lá em cima. Então tá bom. Me mostre o ponto da sua dor mais intensa. O ponto da dor é aqui, doutor. É aqui, ó. Bem no meio onde está Bem aqui. Tá. Doutor, Eu vou esse é olhar fundamento, um pouco esse aqui. já é o treino que eu vou protegendo? Não. Isso é fundamento ou não? Isso daqui... Pode ver, tem um fundamento aqui. Você tem um pouco de desproporção da musculatura mesmo. Essa daqui é um pouco maior. Você sabe o que é essa desproporção? Porque eu protegendo, né? São muitos anos de dor. Então eu acabo colocando mais carga aqui, protejo esse. Descer. Ó.
Aqui, para ficar fácil para entender, isso aqui é o tendão. Tá? Aqui é o osso da patela. E aqui, tá bom. Deixa eu dar um print nessa. Joia. Tá. Presta bastante gel agora. Vou fazer Tudo bem o por lado aqui? Eu tô principal. pegando do outro lado? Tá. Não, o objetivo maior aqui é para eu ter um parâmetro visual de diferença. Tá, Né, da anatomia, né? A ressonância é o melhor exame para isso, né? A gente já tem ressonância sua e tal. Aqui a inserção. Tá, aqui, ó. Aqui, esse daqui é a área de bico maior, aqui a inserção do tendão, aqui dá a sensação que também já tem uma saliência óssea pequenininha, que é o que a gente vê um pouco lá. Que isso tudo seria o bico mais excessivo. Aqui é o fêmur, Isso aqui é a deveria patela, ser bem aqui é o tendão. arredondadinho. doutor? Aqui deveria só ter esse de cá, sem essa saliênciazinha aqui tão... Aí é exatamente o lugar que eu sinto dor. É, né? Ó, você vê que tem bem uma saliência óssea aqui, ó. Tá vendo? Não sei Nossa, se... dá pra ver certinho, É, né? ó. Um biquinho. Não sei se você consegue ver esse bico aqui, ó. Uhum. Tá vendo? E acho que eu tô bem em cima do ponto mais chato, né? Bem aí, doutor. É, porque quando eu venho mais pro lado de cá, ele pega menos, ó. Não, aí Aqui não é não nada. pega, ó. Vou só colocar sua mão. É, aqui é, eu- é aqui, ó. Aqui, ó. Aqui É, o bicho aqui você pega. achou o bico. É aqui que o bicho É, pega. mas aí onde você achou o bico, meu. Cara, tem um... Doutor, a dor Tá vendo? Ele vem vem aqui. daqui Tá? pra cá. É aqui, ó. É. Ó, de apertar dói. Aqui, né? Ó, se apertou, dói. É porque quando eu aperto eu faço encostar. Ó. Ó, o tendão, deixa eu te mostrar aqui, vou fazer um vídeo aqui, ó. O tendão, ele tá aqui, ó. Tá? Aqui é uma gordura ao redor, aqui tem um pouquinho de osso extra. Ó, quando eu aperto, eu jogo ele mais pra cima daqui, ó. Aí, ó. É a dor. Eu jogo ele aqui pra cima disso. É a dor. E aí, Essa pontinha que faz aqui, esse vaziozinho, é onde tá esse esse bico aqui. daqui, ó, isso aqui, ó. Ó, Parece aí. você tá no ponto da dor. Tá vendo? Exatamente no Isso ponto da daqui dor. para ser o bico, que eu tô exatamente. Mostra lá para o ultrassom, só para você conseguir entender se quiser. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Eu tô exatamente, exatamente em cima, aí e onde é dói. exatamente em Nossa, cima não. onde a gente viu o Cara, biquinho. você não consegue ver a tela, né? Tem um chifre no... Olha aí, ó. Olha essa bolinha aí, ó. Essa é Aqui, ó, rapidinho. esse biquinho aqui, ó. Quando a gente sai pro lado, não tem o bico de osso aqui, ó. Esse biquinho aqui? Esse bico, isso daqui tudo é ruim, tá? Isso tudo daqui tá te atrapalhando, mas aqui a gente vai ter um bico mais forte nele, ó. Que é onde você pega a dor. Se eu venho pra cá, ó, eu Não, tenho aí já tendão não sem dói. contato, ó. Aqui eu tô com um tendão bom. E ó, aqui eu não tenho, ó. Aqui eu tenho bem liso, tá vendo? E é interessante E aí eu porque venho pra cá. aonde tem ó, o bico é onde o tendão ó, tá mais machucado. Aqui, ó, aqui é onde dói, ó. Não é? É aí onde dá, Ah, aí, exatamente aí. Olha aqui, ó. Eu tô exatamente onde dói. Sabe uma forma Eu quero que ver se não eu dói? consigo fazer dois. Se eu ficar assim, ó, de lado. Não dói. Deitado de lado, assim é tranquilo. Assim é tranquilo. Tranquilo. Dói? Dói. Dói. Não Porque eu peguei bem no bico. Agora eu vou fazer a mesma coisa mais Dá uma pra dor cá. absurda. Que não. Não. É porque eu tô Não falando tem do bico. incômodo, não dá um choque. É, não. É que o Aqui bico dá é um aqui, choque. ó. O bico é aqui, quer ver? Então aí, deixa eu ver se eu acho ele de novo. Ele vai estar por aqui. É, não dá fácil. Aí, Aqui, ó. achei. Nossa, dá um choque terrível. Que é quando eu consigo futucar no bico de osso. Pra eu conseguir encostar e apertar. Achei. Dá um choque. Não, cara, porque não vira tortura, deixa de ser exame e passa a ser. Não, mas dá um choque. Então eu acho que a ressecção dessa saliência óssea vai te beneficiar. Tá? E essa ressecção, ela praticamente não vai atrapalhar no processo de Não, é correção. que eu acho que se eu fizer só ressecção, qual que é a grande Ah, eu dilema? tô com um rompimento, tá aberto, não vai tratar o Qual que é o rompimento. grande dilema? Assim, se você não fosse um atleta de alto nível, você chegasse para mim e falasse, não, minha vida é sedentária, eu tô com essa dor, tá me doendo para descer uma escada, não faço nada muito intenso, eu talvez te propusesse só ressecar isso, voltar com um ciclo de onda de choque, fazer uma ressonância em 6 meses, reavaliar como ficou o seu tendão e fazer num ritmo escalonado. É como se eu falasse, ó, vou fazer uma pequena intervenção primeiro, ver se deu certo, fazer a segunda. Qual que é o meu medo consigo agora? Faça uma pequena, você fica sem dor, manda brasa na atividade física e estoura.
Porque se eu tirar a dor de mim, né? Conhece o Por atleta, isso- né? Por isso que eu acho que para você é retirar a saliência óssea, mas reforçar o tendão. Sim. É a soma. Até porque o reforço do tendão, pelo que você me explicou, doutor, não tem nada a ver com uma ruptura total do tendão. Não. Se eu tivesse, por exemplo, num agachamento e eu rompesse esse tendão debaixo de uma barra de agachamento, eu estaria na situação, por exemplo, do meu amigo Rodolfo Pérez, que falou comigo ontem. Sim. É uma recuperação muito mais traumática. Totalmente. Assim, você tá falando de ordem Não tem de comparação. Não tem comparação. Eu tenho um chifre no joelho. Essa área. É no lugar exato. É muita coincidência ser no lugar exato, É. ser o lugar onde tem maior desgaste do tendão. E bate exatamente com a área que a gente fez Aqui, ó. Dá pra ver bem ele aqui, assim. Né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra você uma ressonância normal de joelho. Normal knee MRI. Um atleta como eu era praticamente impossível ter um joelho sadio, doutor. Ó, você vê que é mais arredondado. Tá vendo? Ah, Ó, esse é um aspecto mais normal. bem E arredondadinho. aí, e o o que meu, acontece com o seu fica assim. Ó. olha a diferença. Se for na internet, você consegue ver que você tem. E detalhe, né, é fazer, vamos dizer assim, essa retirada aí, fazer essa extração aí dessa peça, pouco importa na recuperação. Zero importa. Zero. Zero importa. Essa é a parte que menos importa. É isso que Aqui é super tranquilo. De vir aqui. Pouco fazer importa, isso- porque a gente tem um tendão para costurar. fazer isso daqui é o que menos é um problema. Eu tenho 50% de um tendão para costurar. Então, segundo o doutor, eu tenho 50% ou, depende da minha recuperação, porque não é uma ciência exata, até menos de tempo. trauma, de tempo, de dificuldade em recuperar. Doutor, Obrigado, doutor! agora eu Você vou... tem meu celular, eu vou- qualquer dúvida aí, você pode se trocar. Tem um banheiro aqui, ó. Se você quiser se trocar. Ah, não, vai fazer bioimpedância. Eu vou falar um negócio, doutor. Diga. Ele falou que ele não ia querer operar, se fosse pra fazer tudo. Doutor, imagina. eu vim aqui, eu vou falar a verdade pra você, doutor. Pra virar as costas e ir embora. Imagina. Eu vim aqui para virar para você falar, é sério, doutor, porque eu fui falando com outros amigos meus que operaram, outras coisas, eu vim aqui para falar, doutor, é o seguinte, o que eu posso fazer para não operar? Existe um reforço, existe célula-tronco, existe medula, alguma coisa? Eu vim para isso. Mas de alguma forma você me acalmou quando você disse para mim que a gente não vai fazer a extração completa, que vai ser um Exato. reforço. Não, e eu acho que isso é o melhor para você. Porque se a gente não faz isso agora e você lá na frente rompe, aí você deixa de ter a opção de não operar, passa a fazer e vai passar para a recuperação inteira longa. Um Então detalhe. é uma troca de uma parada curta agora, mais curta agora versus um risco importante de uma parada longa, contando que seu tendão mudou de 30% para 50% em um ano de lesão. Não é que não tá avançando. E um reforço, doutor, não é um reforço aqui, não é um tratamento paliativo. Um reforço é recuperar o tendão inteiro, né? É para você recuperar seu estado antes dos machucados.